O Espaço Livre desta manhã de segunda-feira, né? Do dia 25 de abril, é com ela, a nossa querida Betânia Machado, que fala pra nós nessa tarde sobre saúde mental. Boa tarde, Betânia. Boa tarde, pessoal, ouvintes da rádio. Boa tarde, Neuzinha querida. Vamos lá? O tema hoje é muito importante. Tem uma coisa muito importante que eu sempre comparo a saúde mental, que é com um verso que fala assim, ó: considere uma árvore dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois a árvore é conhecida por seu fruto. Exato. Eu acho que essa é a base da nossa conversa agora. Nós vamos refletir. Saúde mental está relacionada à qualidade dos pensamentos. E está relacionado também à capacidade que a gente tem de criticar esses pensamentos. Então, se você tem bons pensamentos, você tem uma boa qualidade de saúde mental, ou você tem saúde mental. Se você não tem bons pensamentos, você precisa pensar sobre isso, criticar isso e entender que você está precisando de ajuda já. Mas, Betânia, muitas vezes nós somos acometidos, né, por pensamentos nocivos. Isso aí é normal do ser humano, não é? É normal, e até é importante que a gente saiba de onde que vem esses pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles são químicos. Eles vêm dos nossos hormônios e eles vêm também das nossas experiências, das nossas crenças, né? Das nossas vivências. Tudo que eu ouço, vejo, vivencio, produz os meus pensamentos, tá? Então, isso é muito importante a gente entender que até, por exemplo, remédio para emagrecer produz pensamentos. É por isso que alguns remédios para emagrecer foram proibidos, porque eles trazem pensamentos que fazem as pessoas pularem das coisas. Então, são questões químicas. As pessoas têm pensamentos químicos. Por isso que a gente, quando tá de TPM, tem pensamentos muitas vezes depressivos, né? Ou fica com humor depressivo. Por quê? Porque os pensamentos são ruins, são pessimistas, né? A gente se sente muito indisposta nesses dias, né? E eu costumo dizer que a TPM não passa pela observação, né? Que a gente faz das pessoas, as mulheres, não é porque entrou na menopausa que diminui os efeitos, né? Mudam-se os efeitos, mas as questões hormonais com relação aos pensamentos se mantêm. Então, é isso. Os pensamentos são químicos, são hormonais e vem também de tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia. Ô, Betânia, e como melhorar a qualidade dos pensamentos? Existe um exercício para se fazer? Porque para o corpo, nós procuramos uma academia, fazemos exercício, uma meditação, né? Que também ajuda a mente. E os pensamentos, como que eu lido com eles? Pois é, as pessoas acham que fazer atividade física é pro corpo, mas é pra mente, porque mudando a química do seu corpo, a atividade física muda a química do seu corpo e, portanto, ela também altera os seus pensamentos. A respiração, né, a meditação, mindfulness, por exemplo, é sim uma técnica cientificamente comprovada para melhorar a sua saúde mental, porque ela produz melhores pensamentos também. E aí, de novo, tudo que a gente vê, ouve ou vivencia produz pensamentos. E nós precisamos entender que os nossos comportamentos são os frutos e que a nossa mente é a raiz de todos os males. Tudo que a gente deposita na nossa mente produzirá pensamentos que, por consequência, tornarão isso os frutos da nossa vida. Então, o que você precisa fazer? Ter boas leituras, estar em bons ambientes, ficar na presença de pessoas otimistas, né? Evitar qualquer tipo de situação que deposite coisas ruins na sua cabeça. Programas de televisão. A qualidade de vida, a qualidade dos seus pensamentos é proporcional àquilo que você assiste todos os dias, tá? Então, tudo que você puder colaborar para que você tenha insumos positivos para sua árvore, melhor. Quanto mais feliz os conteúdos que você colocar na sua mente, melhores serão os frutos. É interessante também, Betânia, quando as pessoas, porventura, porque isso aí é normal, né? A pessoa estiver com aqueles pensamentos negativos por causa da influência do seu humor e outros fatores, que ela procure pensar em coisas boas, em momentos bons que ela passou, né? Aquilo que ela tem planejado de bom que ainda vai acontecer,
não é verdade? Exatamente. E isso que você está dizendo, Neuzinha, é fundamental. É uma intervenção consciente nos seus pensamentos. É saber que você não é escrava dos seus pensamentos, mas você deve ser protagonista. Você deve agir ativamente com os seus pensamentos através de uma atitude crítica. A formação do pensamento crítico faz com que você melhore os seus diálogos internos. Porque, no final das contas, sabe aquela história do diabinho e o anjinho? É real, né? A gente realmente tem, né, na nossa mente esses personagens e eles conversam com o nosso eu. Eu gosto de fazer sempre de uma forma muito simples o entendimento disso. Nós temos o nosso eu, né? Como se fosse uma pequena você ali, que é o seu pensamento crítico, e aí você tem o diabinho e o anjinho, e eles ficam falando. E o seu eu precisa intervir ativamente diante desses personagens e criticar o que eles falam. E não permitir que eles falem sem a sua intervenção. Você é a líder da sua mente, o seu eu é líder da sua mente. Então é importante que você tenha essa consciência, que você pare para ouvir e observe o que ele está te dizendo. Porque eles são os seus sabotadores muitas vezes. Então eles dizem para você coisas que te deixam com medo, coisas que te deixam inseguras, coisas que te deixam tristes também. E nós precisamos dar respostas. Esse diálogo interno, muitas vezes, ele reflete o diálogo que você tem com as pessoas também. Então, quanto melhor a sua capacidade de argumentação e crítica externa, a mesma coisa vai acontecer do lado de dentro. É por isso que você falou uma coisa interessante da boa leitura. Exatamente. Do bate-papo com pessoas que agreguem na sua vida. Não é verdade? Exatamente. E também selecionar aquilo que vai vir. Com certeza. Porque os olhos, né, são o caminho do coração, então... Exatamente. E as pessoas, elas não sabem que a nossa mente é um solo sagrado. A gente não deveria deixar qualquer pessoa ou qualquer coisa pisar sobre esse solo, porque ali vai dar frutos bons e ruins. Por isso, Neuzinha, eu sou uma pessoa chatamente seletiva, entendeu? Então eu evito, né? Se eu vejo que está me influenciando mal, por exemplo, eu evito. Porque é por mal? Não, é porque eu conheço os meus limites, eu sei até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir, até que ponto eu posso influenciar e até que ponto eu estou sendo influenciada, porque isso é uma coisa que a gente não tem controle. Depois que entra, é igual um passarinho, depois que ele senta na sua mente, ele começa através de uma ideia passageira, com o tempo ele senta de novo, ele faz um ninho e por final ele bota ovo e depois ele vem com os filhotes. A pessoa ela tem que aprender a não ser influenciada pela opinião alheia. Ela precisa aprender, Neuzinha, que ela é influenciada pela opinião alheia. E que nós estamos... a lei da influência ou melhor, a influência é uma lei. É uma lei. Então, a gente não tem controle sobre isso. É impossível a gente dizer, não, você não está me influenciando. Isso não existe, então a gente está sempre sendo influenciada e influenciando. Mas é uma lei que respeita a lei da osmose. Quem lembra disso? Das aulas de biologia. Sim. Com a dona Rosângela Tonon. Então, como que funciona isso? Você é do mais concentrado para o menos concentrado. Né? Todas as leis espirituais, as leis naturais, elas têm a mesma lógica, né? E essa é a lei da influência, onde um ser mais concentrado influencia um menos concentrado e eles entram no mesmo patamar, ou seja, você vai virar a média das pessoas que convivem com você, tá? Então não existe isso, eu não sou influenciada, eu liguei a televisão, eu estou assistindo aquilo ali, imediatamente eu já sou influenciada por aquilo ali. Então é melhor não assistir, porque assim, é água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho amanhã. No começo você não concorda com aquilo, no começo você nem acredita naquilo, mas mais um pouquinho, daqui a pouco você acredita piamente, você é aquilo ali já. Exatamente. Né? Olha, e o que a Betânia tá falando é tão importante, porque daí você começa a pensar, começa a se analisar e você vê que a sua inteligência emocional tem que estar ativa para você, mesmo, né, com o meio
te mostrando coisas contrárias, mesmo pessoas não acreditando no seu potencial, no seu jeito de viver, né? Se você tem uma saúde mental, uma inteligência emocional, né, aprimorada, daí o negócio funciona, hein, Betânia? Com certeza, a gente consegue ir além, né, Neuzinha? É muito importante que a gente selecione os ambientes em que a gente convive e que a gente, tendo essa consciência, proteja a nossa mente, porque a nossa mente é um solo sagrado. Ô, Betânia, e por que as pessoas hoje em dia têm menos saúde mental? Então, Neuzinha, eu vou te falar a minha perspectiva, né? Se fosse uma resposta tão simples, sim, todo mundo já teria resolvido o problema. Sob a minha perspectiva, eu entendo que a saúde mental, ela é um problema hoje pandêmico por conta de uma falta de educação. Educação no sentido de formar pensadores. Nós somos uma geração que somos a mais privilegiada que já existiu. Nós aqui hoje, você ouvinte, eu tenho certeza que se você pegar a histórico da sua família, né? A gente tem aqui pessoas que vieram de imigrações italianas, não é? Mesmo índios, como essas pessoas viviam? As pessoas não tinham nem banheiro. É verdade. Né? Do ponto de vista de consumo, as pessoas queriam ter carros e casa, e hoje a nossa geração já tem. Então, por que estamos tão infelizes assim? Por que somos a geração que mais toma remédio antidepressivo, ansiolítico e remédio para emagrecer? Eu atribuo isso a uma incapacidade coletiva de ter boas fontes, em primeiro lugar, de bons pensamentos, e outra, de não termos formado em nós o pensamento crítico. O pensamento crítico, sobre todas as coisas, ele é formado através de um ensino de filosofia. O ensino da filosofia é a arte de duvidar de todas as coisas, né? Como diria o filósofo, só sei que nada sei. E hoje, por conta dessa ausência, né, inclusive dessa matéria, né, eu não tive aula de filosofia. Na minha época foi tirado do nosso currículo, né? Antigamente as pessoas tinham. E por conta de não criticarmos mais as informações, também não criticamos as pessoas sobre o que elas falam a nosso respeito, não criticamos as informações, não criticamos nossos pensamentos, porque é um diálogo também, né? Então existe, assim, é lógico que essa questão da educação ela é muito complexa, né? Mas, por exemplo, a gente critica quando o aluno cola, né? Quando ele compartilha. E esse é um momento social importante, gente, né? Mas como que a gente avalia quem é o preguiçoso e quem... Então, é muito complexo, mas a gente deveria estimular que as pessoas compartilhassem, que as pessoas trocassem e, acima de tudo, que as pessoas tivessem opiniões. A gente tem que estimular em casa, né? A gente tem que estimular nos alunos a arte de pensar. Eu penso que a melhor forma, né? Eu falo, quando você perguntar pra mim qual é a minha missão, é que eu nunca falei desse jeito porque é uma coisa complexa, mas a minha missão como pessoa é formar pensadores. Porque vocês podem ver nas minhas redes sociais, eu ponho fogo no parquinho, né? Eu falo de coisas que mexem com o inconsciente coletivo pra gerar reflexões. Nem sempre as pessoas concordam. E eu falo que eu não tô ali para ninguém concordar mesmo, porque o meu objetivo é justamente esse. Exato. Fazer com que as pessoas questionem, que elas tragam as próprias opiniões delas, que elas aprendam a respeitar as outras opiniões, mesmo que a gente não concorde um com o outro. Isso é muito interessante que você está falando, Betânia, porque a gente vê, às vezes, muitas postagens em redes sociais, né? Que a pessoa coloca algum tema ali e, de repente, quando você começa a ler os comentários, coisas absurdas. Nada a ver com o que foi falado. Isso. Né? As pessoas estão com uma capacidade de interpretação de texto cada vez mais reduzida, né? Então, quando eu não consigo interpretar um texto, eu não consigo ter autoconsciência emocional. As vozes ficam muito confusas para mim. Eu não tenho autoconsciência emocional de compreender-me. Se eu não compreendo um enunciado, né? Se eu não compreendo um post, eu não estou compreendendo quase nada mais. Exato. A arte de pensar está cada dia mais em desuso. Nós somos uma geração cheia de informação,
mas com pensamento crítico reduzido. E a pessoa que não tem pensamento crítico, ela não tem saúde mental, porque ela não consegue criticar os próprios pensamentos. Olha só, né? E aí a gente está sobrecarregado de informação, muita informação. Esses dias eu vi um vídeo de um político onde ele falou assim, lá no meu país existem 100 milhões de pessoas em situação de rua. Aí cortaram, né? E ele falou assim, nossa, mas é muita gente. Você fala 100 milhões, né? Ele falou, mas ninguém tá pensando nisso. O importante é o número impressionar, né? Então, os discursos, até do ponto de vista de política, a gente, para decidir o nosso voto, que eu acho que esse ano é importante, a gente tem que aprender a criticar discursos. Ver se aquelas informações que a pessoa tá falando tem o mínimo de sentido. Porque senão, a gente acaba apoiando discursos sem nenhum cabimento, né? Então, assim, é só um viés, né, do que é pensamento crítico, mas a importância de formarmos dentro de casa, de formarmos nas escolas pessoas com pensamento crítico, pessoas que antes de lerem os livros questionam quem é esse autor. Exato. Isso, entendeu? Porque hoje em dia todo mundo escreve um livro, mas você sabe qual é o resultado da vida daquela pessoa? Para que você siga aquela pessoa, porque da forma como você pensa, assim você é. Assim como você se enxerga na sua alma, assim você é. A filosofia da vida da pessoa, ela é transferida por influência. Você lê um livro de uma pessoa, você vai ser influenciada por aqueles pensamentos. E aí, portanto, você será aquela pessoa. Será que eu quero ser aquela pessoa? Né? Então, não lê livros pela capa, lê livros pelo conteúdo, pela pessoa que está transferindo aquela filosofia, porque a arte da filosofia, sem dúvida, é uma das coisas que mais colabora para a saúde mental. E nós ficamos na torcida para que volte, né, nas escolas a filosofia, né, Betânia? Porque o pouco que nós aprendemos na escola sobre filosofia, isso daí faz e fará grande diferença na nossa geração, como você disse. Com certeza. Porque a geração nossa acabou, porque as que estão vindo agora já não conseguem mais ter o mesmo pensamento crítico. Exatamente. E até pessoas, né? Os meus professores da minha época eram professores que formavam o nosso caráter, né? Sim. São grandes professores, são mestres inesquecíveis, né? Que eu tive a oportunidade de ter. Então, sempre torcendo, né? Para que essa filosofia da educação melhorar o que pode ser melhorado, mas manter também aquilo que foi bom. Né, os bons professores que interagiam de uma forma positiva na vida dos alunos, transformando pessoas em pensadores. Esse é o principal objetivo da educação, ou deveria ser. Exatamente. Betânia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Fiquem com Deus.